Você já imaginou que, em pleno coração da Guerra Fria, o governo dos Estados Unidos mantinha um projeto secreto apenas para investigar luzes misteriosas no céu? Relatos de objetos que desafiavam a lógica e a física se multiplicavam, deixando militares e cientistas perplexos. E o mais intrigante é que nem todas essas histórias foram reveladas ao público. Alguns casos permanecem classificados até hoje, deixando pistas de um fenômeno que continua a desafiar explicações e alimentar mistérios sobre o que realmente aconteceu nos céus americanos. Prepare-se para mergulhar em documentos secretos, testemunhos surpreendentes e nos relatos mais enigmáticos do projeto Blue Book, onde ciência, segredo e mistério se cruzam de maneira inesquecível. Curiosofobia. O mundo estava dividido por uma linha invisível. Um equilíbrio frágil mantido por bombas nucleares e promessas de destruição mútua. A Guerra Fria não era feita apenas de discursos e espionagem. Havia algo que pairava sobre os céus, algo que os radares captavam e os olhos registravam, mas que não podia ser explicado. No meio da tensão entre Estados Unidos e União Soviética, o desconhecido encontrou espaço para se infiltrar. O governo americano temia que qualquer sombra no horizonte pudesse significar uma arma secreta inimiga. Mas quando os relatos passaram a descrever objetos que não obedeciam às leis da física, a suspeita se transformou em obsessão. Essas aparições começaram a se multiplicar em bases militares, em campos abertos e até sobrevoando grandes cidades. O problema era que não vinham de um único ponto, mas de diferentes lugares em diferentes horários. Os relatos eram consistentes, descrevendo objetos luminosos que surgiam, desapareciam e, por vezes, perseguiam aviões militares. Para um governo obcecado pelo controle, a falta de respostas era o início do verdadeiro pânico. A atmosfera de desconfiança era tão intensa que qualquer fenômeno aéreo poderia ser interpretado como uma ameaça. Aviões experimentais soviéticos, protótipos secretos ou algo muito além da capacidade humana? Essas perguntas não eram apenas de civis fascinados pelo desconhecido, mas de generais, políticos e cientistas que viam sua autoridade enfraquecer diante do inexplicável. Em meio a este cenário, o governo norte-americano decidiu agir. Era preciso investigar, reunir dados, classificar informações e dar uma resposta ao público e principalmente às próprias Forças Armadas. Nasceu assim uma sequência de projetos oficiais destinados a estudar os chamados discos voadores. O primeiro deles foi o Projeto Sign, seguido pelo Projeto Grudge, mas foi somente no início da década de 1950 que surgiu aquele que ficaria para sempre marcado na história, o Projeto Blue Book. O Projeto Blue Book não nasceu como uma simples curiosidade acadêmica. Ele foi estruturado como uma operação militar, com acesso restrito, protocolos rígidos e milhares de páginas de documentos secretos. Era a tentativa oficial de transformar relatos em números, testemunhos em estatísticas e medos em relatórios. A cada novo arquivo surgiam contradições. Pilotos treinados descreviam objetos mudando de direção em ângulos impossíveis. Radares captavam sinais que não se comportavam como aeronaves conhecidas. Populações inteiras assistiam ao mesmo espetáculo luminoso nos céus, enquanto os investigadores se esforçavam para enquadrar cada caso em categorias familiares: balões meteorológicos, ilusões ópticas, testes de aeronaves. Mas por trás dessas explicações oficiais, havia registros que simplesmente não se encaixavam. Esses relatórios considerados não identificados eram guardados com especial cuidado. Eles não apenas desafiavam a ciência da época, como também colocavam em risco a narrativa de segurança que o governo precisava sustentar diante da população. Admitir que havia algo no espaço aéreo americano que não podia ser controlado era admitir vulnerabilidade em plena Guerra Fria. Com o avanço das investigações, o projeto Blue Book passou a acumular milhares de casos. A maioria deles era arquivada com explicações comuns, mas um percentual pequeno permanecia sem solução. Esse pequeno grupo se transformava em combustível para teorias, debates e rumores. Era nesse espaço, entre a lógica e o mistério, que a lenda dos OVNIs crescia. O que você acha dessas aparições investigadas pelo projeto Blue Book? Já presenciou algo inexplicável nos céus? Conte pra gente aqui nos comentários.
Os responsáveis pelo projeto estavam sob pressão constante. Por um lado, havia a exigência de desacreditar relatos para manter a calma pública. Por outro, a obrigação de não descartar nada que pudesse ser uma ameaça real. Essa contradição era o coração da operação e o que a tornava tão enigmática. Os arquivos mostravam que nem mesmo os investigadores mais céticos conseguiam ignorar completamente o que viam. Entre relatórios detalhados e testemunhos de militares, surgia a sensação de que havia algo maior, algo que não podia ser domesticado pela linguagem técnica dos relatórios. O céu se tornava palco de uma disputa não apenas entre nações, mas entre a realidade e o desconhecido. E esse desconhecido tinha uma força peculiar. Ele não podia ser destruído, não podia ser controlado e, sobretudo, não podia ser previsto. Para cada caso encerrado como engano ou fenômeno natural, surgia outro que desafiava qualquer explicação. Era como se o fenômeno se alimentasse da própria investigação, reaparecendo em novos lugares diante de novas testemunhas. Enquanto os dos documentos oficiais tentavam criar ordem no caos, os céus continuavam a ser palco de aparições que deixavam pilotos sem respostas e autoridades em silêncio. O projeto Blue Book não apenas investigava, mas se tornava parte da lenda, um símbolo do esforço humano em tentar aprisionar o inexplicável dentro de planilhas e estatísticas. Mas aquela tentativa frustrada de dar uma resposta definitiva crescia a sensação de que o mistério não pertencia aos arquivos, e sim à eternidade. À medida que o projeto Blue Book avançava, a quantidade de relatos se tornava esmagadora. Pilotos descreviam luzes que se moviam em padrões impossíveis, objetos que aceleravam do zero a velocidades inimagináveis em segundos, desaparecendo tão rápido quanto surgiam. Cada nova ocorrência era registrada, catalogada e analisada, mas quanto mais dados eram reunidos, mais os investigadores se deparavam com um território que não podia ser explicado. E o mais perturbador era a consistência dos relatos. Não se tratava apenas de civis fascinados ou de aviadores com imaginação fértil. Pilotos treinados, homens acostumados a diferenciar aeronaves comuns de qualquer outra coisa, narravam eventos que desafiam até hoje as leis da física. E quando esses relatos vinham acompanhados de registros de radar, o mistério se tornava quase palpável. O problema para os oficiais era que cada caso inexplicável poderia abalar a confiança do público e dos próprios militares. Havia uma tensão permanente entre manter a calma e admitir que havia algo no céu que ninguém conseguia controlar. A narrativa oficial precisava ser clara, nada que representasse uma ameaça real. Mas os dados não se curvavam à necessidade de simplificação. Alguns casos ficaram gravados como exemplos emblemáticos do que não se podia compreender. Luzes que mudavam de cor, objetos que paravam no ar e sumiam em segundos, movimentos impossíveis para qualquer aeronave conhecida. Para cada explicação racional apresentada, balões meteorológicos, testes secretos de aviões, ilusões de radar, havia outro relato que a desmentia. O projeto Blue Book se tornava um arquivo vivo de enigmas, e a sombra da conspiração pairava sobre cada página arquivada. Enquanto a equipe tentava encontrar padrões, surgiam os rumores de que nem tudo era revelado ao público. Documentos eram retidos, testemunhas recebiam ordens de silêncio, e casos considerados mais sensíveis eram analisados apenas por poucos privilegiados. Cada decisão de classificar algo como um não identificado parecia carregar um peso político, científico e estratégico. Em laboratórios e escritórios militares, os analistas se esforçavam para transformar o caos em números, para reduzir o inexplicável a planilhas e relatórios. Mas o céu parecia zombar de seus esforços, mostrando que algumas experiências não podiam ser controladas. E para cada investigador cético, havia um colega perturbado pela impossibilidade de negar aquilo que via. O projeto Blue Book não apenas documentava fenômenos, ele revelava a tensão entre a necessidade de explicação e a impossibilidade de encontrá-la. Havia casos que desafiaram até os mais rigorosos critérios científicos. Radares captavam objetos em pleno ar, mas os pilotos não viam nada. Ou então, os olhos viam algo, mas os instrumentos permaneciam silenciosos. Essa dissonância transformava cada ocorrência em um quebra-cabeça, e cada quebra-cabeça deixava claro que o controle humano sobre o espaço aéreo ainda era limitado. Enquanto isso, a pressão política aumentava.
A opinião pública estava atenta. Jornais relatavam luzes discos voadores e o medo de uma ameaça desconhecida se misturava ao pavor da Guerra Fria. O projeto Blue Book precisava produzir respostas, mesmo que a verdade completa permanecesse inacessível. A ciência tentava explicar, mas os limites da percepção humana e da tecnologia da época constantemente impunham barreiras invisíveis. O que se tornou claro para os investigadores era que alguns casos não se encaixavam em nenhuma categoria conhecida. Não havia explicações simples. Nem todos os fenômenos podiam ser descartados como erro de observação ou fraude. E essa incerteza criou um clima de suspense constante dentro do projeto, alimentando a aura de mistério que hoje ainda envolve o Blue Book. Relatórios que apontavam objetos como não identificados continuavam a crescer, e com eles crescia a sensação de que o governo sabia mais do que podia admitir. Testemunhos de oficiais, pilotos e civis formavam uma narrativa que parecia tocar algo além da simples vigilância militar. Havia a percepção de que cada luz no céu, cada objeto que desaparecia sem explicação, carregava consigo a possibilidade de que o mundo era muito maior e mais estranho do que qualquer documento poderia revelar. E assim, enquanto os investigadores se debruçavam sobre gráficos, mapas e relatórios, o mistério persistia. Cada arquivo classificado aumentava a tensão. Cada caso inexplicável alimentava as teorias de conspiração. Era um jogo constante entre a necessidade de segurança, a busca pela verdade e o fascínio irresistível pelo desconhecido. O projeto Blue Book se tornou, mais do que uma investigação, um símbolo da luta humana para compreender o incompreensível. Entre a ciência e o segredo, cada luz estranha nos céus americanos lembrava que alguns mistérios não se deixam capturar, e que, por trás dos documentos oficiais, pairava sempre a pergunta: o que realmente estava acontecendo lá em cima? Em 1969, o projeto Blue Book chegava ao fim, oficialmente encerrado com a conclusão de que os OVNIs não representavam ameaça à segurança nacional e que não havia evidências de tecnologia alienígena. Mas a sensação de que algo permanecia escondido era inescapável. Documentos classificados, testemunhos retidos e casos nunca totalmente explicados deixavam uma sombra persistente sobre a versão oficial. Para o público, era o fechamento de um capítulo. Para alguns investigadores, era apenas o começo de uma inquietação que continuaria a crescer silenciosamente nos corredores militares e entre pesquisadores independentes. O fim do projeto não significava o fim do fenômeno. Avistamentos continuaram e a narrativa de que tudo poderia ser explicado começou a se desgastar. Enquanto os relatórios públicos buscavam dar tranquilidade, a verdade dos arquivos secretos sugeria uma realidade mais complexa. A tensão entre transparência e controle permanecia, alimentando a aura de conspiração que até hoje envolve os registros do Blue Book. Alguns dos casos mais intrigantes jamais foram completamente esclarecidos. Luzes que desafiavam as leis da física, objetos detectados simultaneamente por radar e testemunhas visuais, manobras que pareciam impossíveis para qualquer tecnologia conhecida. Cada caso arquivado como não identificado funcionava como uma ferida aberta na narrativa oficial, lembrando que havia limites claros para o conhecimento humano e que o desconhecido sempre encontra formas de se infiltrar, mesmo nas estruturas mais rígidas da ciência e do governo. Apesar do encerramento oficial, o legado do projeto Blue Book começou a se espalhar. Pesquisadores civis, jornalistas e ufólogos mergulharam nos arquivos liberados, analisando relatórios, testemunhos e fotografias. Cada documento oferecia pistas e, ao mesmo tempo, levantava novas perguntas. O que era feito de algumas dessas observações nunca foi completamente divulgado. E enquanto a Força Aérea mantinha o silêncio sobre os casos mais sensíveis, o mito dos OVNIs se fortalecia na imaginação popular, transformando cada história registrada em potencial prova de que nem tudo podia ser explicado ou controlado. E é nesse ponto que a linha entre ciência, mito e conspiração se torna mais tênue. Alguns relatórios mostravam padrões de movimento impossíveis, outros registravam eventos simultâneos em locais distintos. Para quem estudava esses documentos, a sensação era de que se estava lidando com algo que desafia a lógica humana, algo que não cabia nas planilhas nem nos gráficos do projeto.
Com o passar dos anos, os arquivos liberados pelo governo americano revelaram um retrato de ambiguidade e mistério. Mais de 12.000 casos foram catalogados, mas apenas uma pequena fração permanecia como não explicada. Esses relatos, em grande parte ignorados no momento do encerramento, se tornaram a base para debates, documentários e estudos posteriores. O Blue Book deixou claro que, mesmo em um mundo cada vez mais tecnológico e controlado, a presença do inexplicável não podia ser eliminada. O impacto cultural do projeto Blue Book também foi imenso. Filmes, séries, livros e investigações independentes surgiram a partir desses arquivos. O mistério não estava apenas nos céus, mas na maneira como o governo reagiu, selecionou informações e manteve parte da verdade fora do alcance público. Para muitos, o projeto era mais uma história de segredos e silêncio do que uma explicação definitiva sobre o fenômeno. Depois de conhecer os mistérios envolvendo o projeto Blue Book, qual sua opinião sobre a eficácia das investigações? Elas eram apenas para abafar os relatos? Compartilhe sua opinião aqui embaixo. Hoje, décadas depois, o Blue Book permanece como um símbolo da busca humana por respostas. Ele lembra que nem toda investigação científica consegue domar o desconhecido, que nem toda análise rigorosa consegue traduzir o inexplicável em palavras ou gráficos. Cada documento, cada relato, cada testemunha ainda ecoa como prova de que os céus continuam a guardar mistérios que não podem ser totalmente compreendidos, e que o que sabemos é apenas a superfície de um enigma muito maior. E enquanto novas gerações estudam, questionam e exploram os relatos, a pergunta persiste: o que realmente aconteceu nos céus americanos durante aqueles anos de tensão? O Blue Book não trouxe respostas definitivas, mas nos ofereceu algo igualmente valioso: a lembrança de que a curiosidade humana e o mistério do universo caminham lado a lado. O projeto Blue Book terminou oficialmente, mas o enigma que ele estudou continua vivo. Cada luz inexplicável, cada objeto que desafia a razão, mantém a lembrança de que mesmo quando o silêncio é imposto e os arquivos são fechados, o desconhecido ainda paira sobre nós, nos lembrando de que o universo é maior, mais estranho e mais fascinante do que qualquer relatório poderia capturar. A história dos OVNIs não termina com o fim do projeto, ela apenas se transforma, perpetuando-se nas perguntas que ainda ecoam nos céus e na mente humana. E assim, o Blue Book se tornou mais que uma investigação militar. Ele é um convite à reflexão, um lembrete de que nem toda verdade cabe em relatórios, e que o mistério continua a chamar aqueles dispostos a olhar para cima e perguntar: estamos realmente sozinhos? Ou há algo além da compreensão humana observando-nos do alto? Se você ficou intrigado com essas histórias, aqui no Curiosofobia temos muitos outros enigmas e casos que desafiam a realidade. Cada mistério é uma nova porta para o desconhecido. Então não saia sem se inscrever, ativar o sininho e continuar explorando conosco os segredos mais fascinantes do mundo, porque aqui a curiosidade nunca tem fim.